SpaceX Preparação! Seja muito bem-vindo! Você está no canal Física MLT e nós estamos na nossa 32ª aula. Vamos começar? Com essa aula, nós estamos iniciando aí o assunto do volume 2, começando aí com a parte de termologia. Vamos estudar aí as escalas termométricas, as escalas mais conhecidas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá certo? Vamos fazer aí um breve resumo aí da teoria e vamos fazer exercícios. Teremos exercícios extras nessa aula, então prepare o seu caderno e vamos começar! Então vamos lá, vamos iniciar aí o assunto do volume 2, com a parte de termologia. Vamos começar aí com a parte de termometria. Vamos falar aqui das escalas de temperatura. E para falar das escalas de temperatura, nós temos que aí estudar o que vem a ser temperatura. Então a temperatura muitas vezes é chamada aí de grau de agitação das partículas de um sistema físico. E para medir esse grau de agitação, nós utilizamos exatamente as escalas termométricas. Olha só, nós temos as mais conhecidas, as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então vamos ver aqui. Bom, aqui nós temos os chamados pontos fixos, tá certo? Na condição normal de pressão, nível do mar, 1 atmosfera, nós temos aqui o ponto de fusão de gelo, tá certo? Gelo aí se liquefazendo, tá certo? E aqui, olha, o ponto de ebulição, tá certo? Da água, ok? Na escala Celsius, convencionou-se que para esse ponto de ebulição da água, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, ao passo que o gelo derrete, não é isso? Ponto de fusão do gelo a 0 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, o ponto aí de ebulição 212 graus Fahrenheit e o ponto de fusão do gelo 32 graus Fahrenheit. Já na escala Kelvin, é chamada aí de escala absoluta, muitas vezes nem utilizamos graus, só utilizamos aqui 373 Kelvin, claro, para que o ponto de ebulição da água, nas condições normais de pressão, 1 atm, e para o ponto de fusão do gelo, 273 Kelvin. Tá certo? Bom, nós podemos converter de uma escala para outra. Basta utilizar aqui a proporção, teorema de Tales, porque aqui nós temos duas retas paralelas e aqui uma reta cortando, olha, nesse ponto. Então, por exemplo, para converter da escala Celsius para a escala Fahrenheit, vamos utilizar a proporção. Olha só, esse pedacinho aqui, olha, Tc menos 0, é esse pedaço, não é isso? Está para a variação total, que vale 100. A escala Celsius é uma escala centigrada, variação de 100. Assim como aqui do outro lado, olha, Tf menos 32 está para a variação total, que vale 180. Tá certo? Então fazemos aqui, olha, essa proporção, tá? Igualando aí as proporções, tá certo? Aqui eu poderia manter, olha, 100 e aqui 180, mas já simplificamos. E aí você tem a famosa fórmula aqui, né, bastante conhecida, ok? De Celsius para Kelvin, vamos ver? Olha, Tc menos 0, ou simplesmente Tc, está para a variação total de 100, assim como Tk menos 273 está para a variação total, que também vale 100. A escala Kelvin também é uma escala centigrada, variação de 100, tá certo? Muitas vezes confundem, né? Acho que o C aqui, olha, é de 100 graus centígrados, por exemplo. Nada disso. É 100 graus Celsius. Centígrado quer dizer que a escala é centigrada, a variação de 100. Já a escala Fahrenheit não é centigrada. Tá certo? E aí nós temos, olha, a proporção de Tc sobre 100. E aí, olha, eu já simplifiquei, já coloquei 5. Na verdade, como a variação é a mesma, nem tem por que utilizar esse Tc sobre 5 igual a Tk menos 273 sobre 5. Já é direto, olha, Tc igual a Tk menos 273. Agora, eu mantive o 5 aqui só para poder fazer a conversão de Fahrenheit para Kelvin. Também a mesma proporção, olha, Tf menos 32 está para a variação total de 180, assim como Tk menos 273 está para a variação de 100.
Por isso que eu tenho aqui 9 e 5, tá certo? Também bastante conhecido aí essa conversão da escala Fahrenheit para a escala Kelvin. Ok? Vamos trabalhar? Vamos fazer exercícios? Então, tomando o nosso material aí, olha, o primeiro exercício aí do nosso material do volume 2, página 29, exercício de número 1. Espero que você tenha lido o enunciado. Então, vamos lá? Vamos pegar aí a conversão. Então, vamos lá, pegando a conversão Fahrenheit para Celsius, tá certo? Equação que nós acabamos de estudar. Então, pegando os dados que foram colocados lá no enunciado, ficou fácil, né? É só substituir, não tem segredo, tá certo? E efetuar os cálculos aqui, não tem grandes complicações, então encontramos aqui o resultado de menos 12 graus Fahrenheit, perdão, menos 12 graus Celsius, o que me dá como alternativa correta a letra C, ok? Questão de número 2, também nessa mesma página, espero que você tenha lido o enunciado, então vamos lá, vamos resolver essa questão. Então, olha só, eu tenho aqui a conversão de uma escala de Celsius para uma escala Celsius. Que loucura! A questão é que esse outro termômetro aqui, olha, está com problema. Tá? Para os pontos fixos que nós acabamos de estudar, ele marca respectivamente menos 1 e 101. Já o outro, correto, 0 e 100. Tá certo? Bom, queremos saber qual é o único ponto que não vamos precisar fazer correção, porque o outro termômetro está quebrado, não é isso? Está com problema. Então, vamos lá. Vamos pegar a proporção. Qual é a proporção que nós temos? Olha, T'G menos menos 1 está para a variação total, assim como do outro lado, Tc menos 0 está para a variação total, que vale 100. Então, está aí, olha, a proporção que nós fizemos. Tá certo? Para que não ocorra correção, então eles estão medindo aqui a mesma temperatura. Tá? Então, vamos substituir na equação que nós encontramos aqui da proporção. Então, substituindo, olha só, vamos chamar a T'G igual a Tc, não é isso? Vamos substituir aqui, olha, substituímos. Já passei esse 102 para o outro lado multiplicando, já dividi por 100. Tá? Por isso que eu tenho aqui 1,02 Tc. Então, efetuando os cálculos, eu vou encontrar que a única correção que eu não vou precisar fazer é exatamente na temperatura de 50 graus Celsius. Olha para a figura. Na temperatura correta, na escala correta, eu tenho 100 ponto de ebulição, não é isso? E 0 ponto de fusão do gelo, né? 1 atm, lembrando. Repare que aqui desceu menos 1 e aqui subiu 1. Ou seja, se aqui eu tenho a metade valendo 50, do outro lado a metade vai continuar valendo 50 porque subiu 1 para cima e desceu 1 para baixo. Então não teria grandes complicações para você encontrar esse resultado aí sem apelar aqui para a proporção. Mas, para garantir, vamos utilizar aí a proporção, o teorema de Tales. Tá certo? O que me dá como alternativa correta a letra B. É possível também resolver esses problemas aqui utilizando o gráfico. Tá? Não tem segredo também, vai acabar chegando aí nessa proporção. Então vamos lá, vamos continuar aí resolvendo os exercícios do nosso material. Mesma página das questões anteriores, o exercício de número 3. Espero que você tenha lido aí o enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Vamos pegar aqui, olha, e comparar as duas escalas. Nós temos aqui a escala da esquerda, graus x, tá certo? E para os pontos fixos, nós temos aqui 200 e 400. E na escala Kelvin, tá? 273, 373, ok? Queremos fazer a conversão dessa escala x para a escala Kelvin. Então, vamos lá. Vamos pegar aí a proporção. Então, Tx menos 200 está para a variação total de 200, assim como Tk menos 273 está para a variação total de 100. Ok? Bom, ele quer saber quantos graus x corresponde ao zero absoluto do Kelvin. Então, vamos substituir aqui, olha, Tk igual a zero, tá? Efetuando os cálculos, nós vamos encontrar aí menos 346 graus x. Ok? Poderíamos ter também prolongado a escala Kelvin até o zero, tá certo? E efetuado a proporção aqui do outro lado, também ia funcionar. Você ia encontrar o mesmo resultado, que me dá como alternativa correta a letra C. Não tem grandes complicações, mas na dúvida, faça a proporção aqui, olha. Tá? Eu até aconselho que você pense muito mais em fazer as proporções do que ficar decorando as fórmulas.
Agora, tem uma certa vantagem. Se você memoriza aquelas fórmulas de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, de Celsius para Kelvin, você consegue aí resolver o seu problema com mais celeridade. Mas aqui algumas questões exigem um pouquinho mais de raciocínio. Então, muitas vezes, só decorar a fórmula não vai te ajudar muito. Tá certo? Vamos ver essa outra questão? Olha só, uma questão extra. Olha só essa questão do ITA. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima temperatura do inverno foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então tá aí, olha, uma questão que vai exigir o raciocínio. Vamos lá, ele te está dando aí as alternativas. 108 graus Fahrenheit, 60 graus Fahrenheit, 140 graus Fahrenheit, 33 graus Fahrenheit ou 92 graus Fahrenheit. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos resolver essa questão. Olha, já peguei aqui as duas escalas, tá certo? E vamos pensar novamente nas proporções. Olha só, você poderia calcular TC1, TC2 e fazer a conversão aqui para o outro lado? Poderia, mas por que se você já pode aplicar a proporção aqui direto? Então, olha, eu tenho aqui a variação de temperatura na escala Celsius, eu tenho o máximo aqui correspondendo ao TC1, o mínimo aqui correspondendo ao TC2, então eu tenho essa variação de temperatura que foi dada no enunciado. Ele quer a variação aqui na escala Fahrenheit, tá certo? Então, vou pegar essa diferença aqui. ΔTC está para a variação total de 100, assim como ΔTF está para a variação total de 180. Tá certo? Olha aí, ó, já escrevi direto. Eu vou encontrar, então, a variação na escala Fahrenheit, valendo 108 graus Fahrenheit, ou seja, a alternativa correta, letra A. Tá vendo? É só utilizar a proporção, não tem segredo. Tá? Se você tivesse que calcular, converter 1, 2, para depois fazer a variação, daria muito mais trabalho. Você já pode fazer a proporção aqui direto, sem segredo. Então vamos lá, vamos para mais uma questão extra. É a última questão, prometo! Após a leitura do enunciado, anote aí no seu caderno, procure fazer essa questão, não é difícil. Então vamos para a leitura do enunciado. Um processo rápido para estimar valor em graus Celsius de uma temperatura fornecida em graus Fahrenheit é dividir o valor fornecido por 2 e subtrair 16. Assim, 76 graus Fahrenheit valeriam aproximadamente 22 graus Celsius. O valor dessa estimativa seria de... O erro dessa estimativa, seria de... Então, tá aí as alternativas que ele colocou no enunciado. Então, pausa o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos resolver essa questão. Se você fizesse aqui a conversão, o valor correto da conversão seria... Então, olha só. Utilizando aqui a expressão que você já memorizou, para converter de Fahrenheit para Celsius, eu vou encontrar a temperatura em graus Celsius valendo 220 sobre 9 graus Celsius. Tá certo? Isso aqui é quase igual a 22, tá? Não é bem 22, mas vai ficar próximo. Qual é o erro que você comete utilizando a estimativa de cima que ele colocou? Então, vamos lá, vamos calcular o erro em percentual, tá? Então, olha só, para calcular o erro em percentual, eu vou pegar aqui o valor correto, tá certo? Da escala, né? Da transformação, perdão, da conversão, 220 sobre 9. E subtrair aqui, olha, dos 22, tá certo? Para saber aí qual foi a variação. E vou pegar essa variação aqui, olha, e comparar com o valor correto, tá certo? Dessa forma eu tenho a fração aqui de quanto eu tenho de variação com relação ao valor correto. Isso vai me dar aqui 0,1, ou seja, 10% de erro. Tá certo? Então, fazendo, né, essa estimativa desse jeito aqui, eu vou chegar a 22 aproximado, né? Então eu cometi aí 10% de erro, tá certo? O que me dá como alternativa correta a letra A, ok? Bom, seria uma maneira rápida de você fazer a conversão, mas, claro, vai ter esse erro aí inerente quando você efetua esse cálculo aproximado. Terminamos por aqui.
Para a próxima aula, nós vamos estudar a dilatação dos sólidos e também a dilatação dos líquidos, ok? Então prepare aí o material, não deixe aí de adquirir o material, porque ele vai te ajudar bastante a acompanhar as nossas aulas. Te vejo aí na próxima aula!